Tem a palavra, então. Quero primeiro muito agradecer ao senador Pedro Simon pela gentileza de ter presidido esta audiência pública até um presente momento. Vossa Excelência poderá voltar a hora que quisesse, e que será muito bem-vindo. E então, agora, o deputado Ivan Valente tem a palavra, então. Senhor presidente, senhores senadores presentes, povo que nos assiste nesse momento aqui, particularmente da área do Pinheirinho. Primeiro eu queria agradecer ao senador Paim, que eu fui convidado por isso, e tem vários convidados que deveriam falar em seguida também, né? Porque as pessoas vêm até Brasília para falar. E até queria dizer ao senador Aloysio Nunes que sinto muito que a gente não possa fazer a interlocução direta aqui com os atores diretos, inclusive os juízes, né, o comandante da PM, né, que seria mais interessante, que a gente pudesse chocar opiniões aqui, né? Mas eu estou aqui para fazer esse depoimento e queria, antes de entrar no mérito, historizar rapidamente o que aconteceu do meu ponto de vista e que eu pude presenciar. E por que nós assistimos lá o que a gente chamou de Marcha da Insensatez no Pinheirinho. Ou seja, por que se errou tanto? E quem pagou a conta? As autoridades do Executivo, no plano federal, estadual e municipal, erraram feio. A Justiça errou feio. E a PM agiu com truculência. Então, eu queria primeiro dizer o seguinte: antes da invasão do Pinheirinho, no domingo, a tropa de choque estava posicionada. E ao Zé Maria que desse um tempo aí, eu pediria só o seguinte, que fosse informado detalhadamente o que aconteceu. Na segunda-feira anterior, a tropa de choque já estava posicionada para invadir o Pinheirinho. Eu tive na Assembleia com vários que estão aqui, às 9 horas da noite. Lá, nós informamos que nós tínhamos tido contato, durante o translado de São Paulo para São José dos Campos, com várias autoridades, inclusive o secretário de Segurança Pública, que não afirmou que haveria invasão. E particularmente com o presidente do Tribunal de Justiça, que eu quero testemunhar para vocês aqui, que por uma imensa coincidência foi meu vizinho de parede, criado do meu lado. No bairro? O senhor Ivan Sartori, no bairro da Saúde. E o pai dele mora lá até hoje, onde moravam meus pais. Eu conheço o Ivan Sartori de criança. Eu mantive um diálogo de 20 minutos com ele ao telefone antes de entrar na Assembleia do Pinheirinho. Falei, olha, estou informado que há o perigo de invasão. Peço que haja sensibilidade, sensatez, para a gente negociar. Estou me dirigindo para lá agora. O senador Suplicy não estava no Brasil. Estava no Líbano, numa missão da ONU. Nós tivemos lá e, posteriormente, a tropa de choque cercou e, por motivos que só foram esclarecidos depois, né, havia uma ordem da Justiça Federal suspendendo a reintegração de posse durante a madrugada. Muito bem. Senador Aloysio, o juiz que suspendeu a reintegração, que é braço direito do presidente do TJ, Ivan Sartori, foi o juiz Guilherme, esqueço o sobrenome dele, são os dois auxiliares diretos, o Capês e ele.
Macedo Soares. Guilherme Macedo Soares. Na quarta-feira, quando nós estivemos lá no Tribunal de Justiça, já suspensa a reintegração de posse da segunda, ele falou: quem suspendeu foi eu, porque eu estava debaixo de duas ordens. A ordem da juíza de São José dos Campos, Mário Soleira, e a juíza e o juiz do Tribunal Federal de Recursos, que suspendia a ordem de despejo, a juíza de São José dos Campos. Ele falou assim: como eu não queria acordar o presidente do tribunal, eu resolvi suspender. Ele suspendeu. Na quarta-feira, nós fomos ao presidente do tribunal, Ivan Sartori. Aí sim, pessoalmente, falamos com ele, Suplicy, mais 2 deputados estaduais. E ele nos aconselhou o seguinte: vamos procurar o juiz de falências. Eles e o CAPES também. Vamos procurar o juiz das falências e tentar um acordo. E isso foi feito. Nós fomos imediatamente lá, na Praça João Mendes, e conseguimos, depois de 1 hora de debate, tanto é assim que o presidente da massa falida, que é o Jorge Wada, estava lá já posicionado, e o advogado Valdir Elu, filho do nosso finado deputado Valdir Elu, que eu conversei há 4 anos atrás sobre o Pinheirinho com ele, tentando negociar com o movimento e ele. Eu estou atrás disso lá há 4 anos, não é de hoje. E o Valdir Elu esteve lá. O juiz, depois de muita conversa, falou: eu acho que é justo, vale a pena a negociação, manda redigir um documento, entende? Suspendo por 15 dias para que os poderes públicos entrem em ação, entende? Municipal, estadual e federal. E fizemos aqui, esse documento aqui que foi feito pelo senhor Jorge Wada, chefe da massa falida lá, representante, e assinada pelo juiz e pelos parlamentares presentes aqui como testemunhas, obviamente. O despacho está aqui lavrado, tá? Levamos para o juiz CAPES, que falou: é muito bom. O presidente estava naquele momento presidindo o órgão especial e não podia nos responder. Isso aqui, 15 dias e mais, ele ligou na nossa frente para a juíza Márcia Loureiro. E fez uma interlocução dura, inclusive com ela, senador Luiz, dura, mas ele falou: é de bom tom, é de bom senso tentar essa saída. E mais, ele falou mais do que isso, eu quero afirmar aqui, porque esses fatos e detalhes são importantes, senador Hollenberg. Sabe o que o juiz nos falou? Esse processo foi para São José dos Campos, mas eu tenho o poder de avocá-la. E se ela não topar, eu banco. Eu banco. Não, o juiz Gifone, Luiz Beethoven Gifone, juiz das falências. Na frente que a juíza, ele convenceu a juíza na hora, mas quando ele desligou o telefone, ele falou assim: em última instância, quem tem poder sobre esse processo, que era original aqui de São Paulo, sou eu, e se for preciso, eu vou avocar. E eu quero falar isso na frente do juiz Gifone. Eu queria que ele estivesse aqui hoje para falar. Permita lembrar um detalhe. Neste momento exato, o advogado Vadielu perguntou: e se por acaso a doutora Márcia Loureiro, diante dessa suspensão por 15 dias, suspender a reintegração? Qual foi a resposta do juiz? Eu banco. Ao completar 15 dias, se não for feito o entendimento entre as partes, eu determinarei a reintegração de posse. Ou seja, ele tinha poder. Falou com muita convicção. 15 dias para fazer. Levamos lá e o juiz CAPES falou que levaria ao presidente Ivan Sartori para tal. A partir daquele momento, né, o que nós fizemos foi operar rapidamente. E olha, a sequência mostra, o senador Suplicy
conversou com o governador Alckmin, o prefeito de São José dos Campos, Cury, foi à residência dele para negociar, se propôs a vir negociar segunda-feira em Brasília, e esse foi o conjunto. E o governo federal também, na minha opinião, senador Luiz, devia ter entrado na história há mais tempo. Você sabe que eu não sou do PT e não é esse problema. Aliás, Vossa Excelência erra, eu vou falar sobre isso. Ao checar nessa questão, não é aí o foco da questão. O foco da questão é que esse povo despossuído do Pinheirinho foi enxotado, humilhado, né? E são 6.000 pessoas na rua. Sem um plano de contingência, é uma injustiça para se beneficiar uma massa falida que nós sabemos de quem é. Então, veja a sequência dos fatos, que dá, senador Luiz, margem a ilações graves, sim, porque é o seguinte: nós tivemos lá, entende, com todas essas negociações na mão, e tinha prazo. A doutora Inês também foi contatada, entende? A presidência da República foi contatada, o governo do Estado, o secretário Silvio Torres, entende? E a Justiça. Inclusive, quero dizer que eu conversei 40 minutos com a Justiça Márcia Loureiro no dia que era para ser reintegrado, lá na segunda-feira. Ela me atendeu, que ela não vinha atendendo ninguém. Ninguém, os advogados não tinham... É sensato. Eu vou dizer por quê, senador Luiz. E o que me impressionou nesse caso do Pinheirinho: Vossa Excelência foi líder do governo Fleury, lembra? Na Assembleia Legislativa. Eu fui líder do governo Montoro e do governo Quércia. Quércia, exatamente. Nós tiramos do governo Quércia e do governo Fleury pelo menos 5 vezes a tropa de choque de terrenos de ocupação com telefonema. 5 vezes. No caso do Heliópolis, foi um dos mais graves desocupações de São Paulo, com um conflito com helicóptero jogando bombas em cima. A juíza, depois de um telefonema meu com o comandante da tropa de choque, conseguimos paralisar no meio do conflito. Ou seja, uma questão de bom senso só. Porque quem é o perdedor disso? É o governo, que ficou marcado, entende? E certamente os populares, o povo, que além de apanhar, perde a propriedade, os pertences e são feridos no processo. Então, é possível que a Justiça, que o governo estadual não possa fazer isso só à letra da lei. Só o seguinte: o senhor disse que havia um acordo perante o juízo da falência. Da falência e também a anuência do Tribunal de Justiça. Esse acordo foi desfeito depois? Foi, aí vou chegar aí, doutor Lívio, vou chegar. É exatamente aí que eu quero chegar. No sábado à noite, esse deputado, o senador Suplicy, fomos juntos ao Pinheirinho. Estavam vários testemunhas aqui. Marco Aurélio estava lá, você, o vereador Tonhão Dutra e todos os advogados aqui presentes. E teve uma assembleia de 700 membros, pelo menos. Essa assembleia mostrava uma imensa esperança, uma expectativa de que haveria soluções, porque o informe dado pelo Suplicy e o nosso informe, e além do que, uma nova ordem federal, entende, suspendia a ordem estadual. Novamente, eu quero dizer que havia um conflito de competências e uma disputa. Bem, eu não vou entrar nisso, nem quero entrar, eu só quero que o bom senso manda que se faça. Se tem, inclusive, um conflito de competência, vamos dar tempo ao tempo para negociar. Ivan, esse microfone está com um chiado, pedem para você falar naquele, por favor. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte: eu fui, senador Aloysio, naquele dia, nós fomos lá, falamos assim, nós vamos conseguir, porque depois de todos os informes, com o prefeito de São José, com o secretário de Habitação, com o governador, com a presidência da República e com as decisões judiciais encaminhadas, não era possível que, às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã de domingo, no dia seguinte,
a gente recebe um telefonema do senador Suplicy às 7 horas da manhã. Nós saímos de lá às 9 da noite. Fala assim, já tomou, a polícia já cercou e já está invadindo o terreno, na porrada. O Suplicy falou, eu vou ao Palácio dos Bandeirantes tentar convencer o governador Alckmin. Eu falei, eu vou para o Pinheirinho, encontrei o nosso advogado Aristeu aqui, lá na porta. Totalmente cercado, impossível entrar no Pinheirinho, porque havia uma barreira de soldados e bombas caindo sobre todo o campo dos alemães, inclusive sobre o caminhão, viu, senador Luiz? Que eu conversava com o Capês e as bombas explodiam em cima do caminhão, porque havia resistência dos moradores, sim, contra a truculência da polícia militar. Havia. Quando eu chego com o Capês, antes disso, às 7 horas eu liguei para o desembargador Ivan Sartori, meu vizinho. Naquele dia, às 7h30 da manhã, eu liguei para ele, eu estava com o telefone celular dele. O que é isso, Sartori? Que negócio é esse? Ah, não foi possível, você sabe, temos que cumprir ordem judicial. Como assim temos que cumprir ordem judicial? Temos que jogar na Rua da Amargura 6.000 pessoas, está encaminhado, o juiz de fone suspendeu. Como é que o senhor me diz uma coisa dessa? Falei assim mesmo para ele. Entende? Eu estou indo para lá agora e vou querer entrar lá. Entende? Falei com o Capês, que permitiu a minha entrada, porque a tropa de choque não permitia nem que deputado entrasse lá. Eu liguei para o Capês e ele permitiu, então, que eu chegasse lá dentro. Isso era 9, 9h30, e as bombas explodindo para tudo quanto era lado lá. Muito bem. Na hora mesmo eu perguntei o seguinte, mas que negócio é esse? Você mesmo tinha se comprometido a fazer a negociação. Mas não foi possível, a ordem judicial se cumpre e ponto. O juiz Capês, esse que tinha, que falou que ia encaminhar com a juíza e fazer tudo aquilo. Deixa eu falar. Então aí é que entra a questão. Vamos lá. Entende? Agora, da onde partiu realmente essa ordem? Porque o prefeito Cury foi lá na casa do Suplicy na sexta-feira. Né? O governador Alckmin disse que ia cuidar da infraestrutura do terreno, se comprometeu. O governo federal ia comprar, e de repente cumpra-se a ordem judicial. Olha, do que se trata? Quer dizer, é o seguinte, isso é uma traição ao que foi feito de acordos com os parlamentares e particularmente aos moradores, sofredores, lutadores do bairro do Pinheirinho, porque não é possível que uma injustiça como essa seja perpetrada e não haja, entende, uma reação quanto a isso. Bom, conclusão. A conclusão é a seguinte. O juiz da falência, aí eu perguntei ao Capês, na hora, aí é que entra a questão, Luiz. Ele falou, o juiz suspendeu a sua própria ordem. Ele me falou isso, voltou atrás, revogou a sua própria ordem. Só que o Suplicy levantou e ele não deu o despacho, foi dado depois. Não havia uma ordem suspendendo. Revogou, publicada dia 26. Ele precisa explicar isso aqui. É. Ele tem que explicar. Mas eu quero dizer o seguinte, erraram. O presidente do Tribunal de Justiça, a juíza Márcia Loureiro, entende, agiu sem nenhum grau de sensatez e movida, não sei por que interesses. Sinceramente, não sei por que interesse. Porque as pressões foram muitas, de todos os lados. Ela poderia tranquilamente ter esperado a ação do poder público, tranquilamente. O Tribunal de Justiça resolveu, não sei porquê, não sei se julgou pressionado pela Justiça Federal, o álibi deles era esse, ou outra ilação que se possa tirar. E o governador do Estado, me perdoa, Luiz, mas governador do Estado não é obrigado a cumprir ordem de sábado para domingo. Isso não existe. Existe sim. Não existe. É a Constituição da República. Não é a Constituição da República. O governador Alckmin está pagando um preço altíssimo por isso. Requisitada pelo Poder Judiciário, Ivan. Está no texto.
a polícia agiu sob requisição do governo do Estado. O desembargador Ivan Sartori tem linha direta com o governador Alckmin. E o governador Alckmin poderia ter ponderado, nós estamos em negociação, vamos esperar, sempre é possível. Sempre é possível. A flexibilidade é possível. Eu não estou nem fazendo ilações, eu só estou colocando o seguinte, é a marcha da insensatez, e aí quem paga é o que está aí. Agora, o resultado é esse. O governo ficou marcado, ficou com a truculência, né? Porque a polícia militar não agiu como o juiz Capês quis dar na entrevista coletiva que eu assisti e dei outra em seguida. A coletiva vai dizer, nenhum ferido, não há nada, é perfeito, os moradores estão saindo ordeiramente, que nada, porque lá dentro os vídeos todos mostraram depois o que aconteceu, né? Então, eu quero dizer o seguinte, o ato do Pinheirinho, ele é simbólico, ele é paradigmático, e aí, quando os acontecimentos foram sendo esclarecidos, eu quero dizer a vocês o seguinte, tem duas coisas, senador Luiz, que ficaram claras. Primeiro, ouvindo o comandante da Polícia Militar ali e o Capês, é o seguinte, eles queriam ser exemplares na ação militar. Eles planejaram um tipo de ação militar, entende? De cerco, de aniquilação, de amarramento. Então era uma ação exemplar. Agora, o mais exemplar ainda era o seguinte, não façam mais ocupações, porque acontece isso. Isso, na minha opinião, chama criminalização dos movimentos sociais. E acho que o PT participou pouco. Diferente de você, né, Luiz, permito tratá-lo assim, intimamente. Diferente de você, está aqui os nossos, os participantes diretos estão aqui, nessa sala. Não é verdade que isso tem a ver com a política, não. Depois se tira ilações, são os partidos que estão na conjuntura, tiram as ilações que quiserem. Eu estou falando dos fatos. E os fatos falam por si, que é assim, a foto da destruição de 2.000 casas lá no chão, com pertences juntos, essa que é a foto. O desenlace, não há plano de contingência. E mais... O mais importante é o seguinte, no dia seguinte, a ordem de prioridade era o seguinte, o governador Alckmin anunciou o aluguel social e anunciou o prefeito também que ali os moradores de Pinheirinho talvez tenham prioridade, sim, mas em cima do quê? Da desgraça. Não é em cima do plano habitacional, é em cima da desgraça e do desgaste político que ocorreu. Porque a questão do Pinheirinho, ela é simbólica, ela é paradigmática de como é tratada a questão social no Brasil. É caso de polícia, velha república. Essa é que é a questão que me indigna, entende? Eu não estou aqui como testemunha, nem como deputado, eu estou como hoje cidadão militante do que eu vi lá, entende? Não tem lógica deixar milhares de pessoas na Rua da Amargura sem um plano de contingência. Eu nunca vi uma articulação tão negativa do poder judiciário, do poder executivo, a inércia, a incúria, entende? E a conivência em nome da defesa da sacrossanta propriedade privada. Foi isso que aconteceu lá. E a propriedade de um especulador financeiro chamado Nagy Narras, criminoso, inclusive. Então, sinceramente, senadores aqui presentes, desculpa aí, até eu fazia tempo que não via isso. Nós lutamos junto na luta contra a ditadura, né, Luiz? Então, a gente conhece esse negócio. Truculência desse tipo é o seguinte, é para gerar na população, e eu digo mais, a população que está lá há 8 anos esperando uma solução, se você me perguntar se eles têm direito, eu digo assim, esse é o país da grilagem de terra, esse é o país da especulação imobiliária, entendeu? As pessoas que não têm moradia, não têm terra, não têm direitos, têm que ter direitos sim. A Constituição, ela dá o direito de moradia, ela dá o direito à terra, à dignidade, e nós não podemos, em nome do direito de propriedade ou do cumpra-se a lei, porque, como já se disse aqui, só se cumpre a lei de um lado. Então, esse é o meu depoimento. Eu queria, e vou estar aqui nos depoimentos subsequentes, senador Suplicy,
que o senador Aloysio convidou também, eu vou estar aqui, eu quero testemunhar, quero olhar nos olhos e quero inquirir, entendeu? Quero estar presente, porque esse caso é simbólico, é paradigmático e as famílias que estão lá precisam ter uma resposta, entende? Das autoridades. Não é que viraram agora alojamentos provisórios para o resto da vida, não. Eu quero saber se tem uma resposta para as famílias que foram lá expulsas e hoje não tem casa, não tem onde morar e o terreno está lá com um monte de entulho para o especulador imobiliário fazer o que ele quiser. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Senador. Gostaria de lhe perguntar, Vossa Excelência terá o direito à palavra na hora que quiser, mas será que Vossa Excelência depois vai precisar ir? E precisa então... Então, eu quero dizer que vou assegurar a palavra ao Toninho Ferreira, ao José Maria, ao Tonhão e também ao Marco Aurélio, deputado Marco Aurélio, e a outros, ao Rodrigo Hollenberg, a hora que quiser, por favor. Mas então, como o senador Aloysio, Vossa Excelência pode estar aqui então, por favor. Você pode trocar, porque esse microfone não está bem, mas você fica aqui do lado. Fica aqui do lado, que vocês vão... Senador Suplicy. Não, está Presidente bem. Suplicy. Vão responder perguntas. Presidente Suplicy, eu só quero... Senador Rodrigo. Só quero solicitar a Vossa Excelência, certo. Eu também, embora não faça parte dessa comissão, é claro que esse tema nos interessa, até pela gravidade e pelas questões que traz à tona, mas infelizmente eu também, como tenho outro compromisso, eu gostaria de me inscrever em seguida ao senador Aloysio Nunes, apenas para fazer rápidas observações. Está bem, muito bem. E, senador Perutaques, também a hora que quiser, terá assegurado a palavra. Permita só, senador Aloysio, que como Vossa Excelência vai fazer ponderações sobre o que disse o senador Ivan, o deputado, por enquanto, o que o deputado Ivan Valente falou, mas acho que um ponto muito importante do que, quem sabe, Vossa Excelência possa responder a esta reflexão, porque o que o Tribunal de Justiça, o próprio Beethoven Ferreira, a doutora Márcia Loureiro, os juízes, enfim, deste caso, acabaram colocando é que a Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. Então, a propriedade privada da massa falida. Mas por que houve uma pressa tão grande em exterminar, destruir a propriedade também privada dos objetos, aparelhos, brinquedos, os cachorros de estimação, a geladeira que o trator pegou e destruiu num instantinho, ou como o casal David Furtado e a Laura, Maria Laura Silva e Souza, que disseram que eles tiveram que sair com tanta pressa de sua casa e quando voltaram para ver, tudo havia sido destruído, inclusive aqueles pertences pessoais, a cama, o colchão, a roupa, etc. Tantas coisas que... Por que houve tanta pressa em destruir a propriedade, então, que é legítima, das pessoas que são muito mais carentes? E esta é uma indagação que eu gostaria hoje de fazer aos juízes, Ivan Sartori, Rodrigo Capês, Márcia Loureiro e todos envolvidos. É a pergunta que eu quero dar a oportunidade ainda de eles responderem, porque é o que fica. Acho que esse é o sentido que você quis dar, não é, Ivan? Também. Muito bem. Acho que com a palavra o senador Aloysio Nunes. Senador, seguramente os magistrados que atuaram no caso poderão dar as respostas que Vossa Excelência
às questões que Vossa Excelência formula sobre a pressa. O que há, na verdade, não sei as razões da pressa, mas me parece que há razões da lerdeza por parte do governo que Vossa Excelência apoia aqui no Congresso, em resolver um problema que se arrasta desde 2004. E Vossa Excelência é senador, se eu não me engano, desde não sei quando. 1991. 91. É. Então, esse problema existe desde 2004. Não é? E o que se constata, efetivamente, é a lerdeza do governo, que Vossa Excelência apoia incondicionalmente. Às vezes faço observações críticas. Discurso, mas na hora do voto, vota direitinho como o governo manda. Não é? Inclusive contra, por exemplo, contra o comprometimento de pelo menos 10% do orçamento federal à saúde. Vossa Excelência votou exatamente como o governo mandou. Assim como votou, como o governo mandou, para aumentar o preço da energia elétrica cobrada pelos consumidores de São Paulo, para fazer um presente ao Paraguai, no aumento da tarifa de Itaipu. Então, a lerdeza, desde 2004 esse problema existe. E esse problema existe inicialmente estimulado, sim, por militantes do seu partido e depois por outros partidos e movimentos sociais que acenavam com a ideia de que aquela propriedade poderia vir a ser regularizada no futuro. E aqui eu me dirijo ao Marrom. Eu recebi a sua carta, Marrom. E eu quero, em primeiro lugar, lhe pedir desculpas. Eu realmente tratei por um termo injusto. Fui injusto com você. Nem vou repetir o termo. Me perdoe. O que você é um militante político. É um militante político do PSTU. É muito legítimo ser militante político. Eu sou militante político desde o tempo de criança. Não é? O senhor milita em um movimento, o PSTU, e a sua carta, a carta que o senhor mandou ao senador Suplicy, esclarece profundamente qual é a sua visão do movimento social e da função do movimento social na solução dos problemas. O senhor prega a autonomia do movimento social, que ele resolva por si mesmo, que ele se auto-organize e que faça prevalecer os seus direitos de uma maneira autônoma, independentemente das estruturas do sistema capitalista. É o seu ponto de vista que eu respeito. E o senhor não é um parasita. O senhor é assalariado do Sindicato dos Metalúrgicos porque a empresa em que o senhor trabalhava faliu e o senhor é dirigente sindical, trabalha como dirigente sindical. Então, peço desculpas ao senhor pelo termo que empreguei. O senhor não é, mas a sua carta esclarece profundamente o sentido desta ocupação. Pessoas que, tangidas pelas dificuldades que a questão habitacional no Brasil, que as carências habitacionais no Brasil impõem às famílias, buscam uma solução. Essa foi a origem desse problema. Agora, o problema é que há interesses políticos que estimulam e que fazem com que uma ocupação que inicialmente abrangia poucas famílias acabasse se transformando numa grande ocupação, com mais de 1000 famílias. Porque havia sempre aqueles que diziam, olha, fiquem aí que vai ter uma solução. Esse tipo de solução não veio. Não veio porque houve uma ação judicial, movida pela massa falida da empresa, não sei, Selecta. A ação foi movida a uma massa falida e o terreno pertence à massa falida. Muito bem. O terreno não pertence ao Naginarras, pertence a rigor aos credores do Naginarras, inclusive trabalhadores. Não é? Mas o fato é que há uma ação judicial. Essa ação judicial... Não tem trabalhador, senador. Não existe trabalhador. Quem são os credores da massa falida? A Prefeitura de São José dos Campos só. Prefeitura, Governo Federal, enfim. Então, não somente tem trabalhador. Somente dívida fiscal. Nunca houve trabalhador. Ou seja, você tem uma massa falida que responde por dívidas. Senador, só me permita, nunca teve trabalhador. É uma empresa de fachada. Tá? Fachada. Pois não, mas é uma empresa, é uma massa falida que responde por dívidas que vão ser liquidadas na execução do processo. Pois não. Na verdade, a massa falida não teve pedido de liminar. Isso foi feito de ofício pela juíza. A massa falida não pediu. Pelo que eu entendi, a juíza estava cumprindo um precatório. Mas, enfim, essa é uma questão que o senhor, que é advogado, vai poder esclarecer. Mas o fato é que há uma decisão judicial e que tem que ser cumprida.
Porque nós vivemos numa situação, no Estado de Direito, em que as decisões judiciais têm que ser cumpridas. O direito à propriedade tem uma função social. Deveria ter uma função social, é verdade. Só que o exame do caráter social da propriedade e da eventual superposição do interesse social ao interesse da propriedade, num caso de conflito jurídico levado à justiça, é decidido pelo juiz, não é pelo governo. É o juiz quem decide. Houve idas e vindas, uma tentativa de acordo que infelizmente foi frustrada, porque evidentemente uma solução negociada seria a melhor. Eu mesmo, na Casa Civil do Governo de São Paulo e na Secretaria do Governo da Prefeitura, inúmeras vezes participei desse tipo de entendimento, para não chegar até a obrigação legal, constitucional do cumprimento da ordem judicial. Muitas vezes, inclusive na ocupação da reitoria da USP. Não é? Agora, o fato é que o processo tramitou. O fato é que a competência era da Justiça Estadual. O fato é que o juiz federal e o desembargador federal intervieram no assunto, na causa, mas a competência não foi deslocada para a Justiça Federal. O Tribunal de Justiça do Estado não é subordinado, o senhor sabe disso, ao Tribunal Regional Federal. E o presidente do tribunal mandou cumprir a ordem judicial e, para isso, requisitou a força policial. Não é? Agora, é claro que havia um ambiente de tensão. É claro. E eu mostrei aqui, não só eu mostrei, a imprensa do Brasil inteiro mostrou o clima que havia, preparado seguramente pelas lideranças dos ocupantes. É isso aqui. Não havia ali uma disposição, digamos, florida, de amizade, de paz, de diálogo. Havia isso aqui. Gente com escudos improvisados, capacetes improvisados, pedaços de cano. É isso que havia. Então, a Polícia Militar, evidentemente, que é constituída por pessoas, devia estar submetida a uma tensão grande. Senador, especialmente no movimento. Só uma pergunta para o senhor. Se ele está se anunciando que estava preparado e pegaram nós despreparados e fez o que fez, se pegasse nós preparados não era pior? Não. O que seria correto, na minha opinião, é saírem pacificamente. E não... Tudo bem. Isto aqui... Olha aqui, como... Isso aqui... Um momento. Isto aqui... Nós não... Isso aqui... Não é possível permitir, assim, manifestações dessa hora, senão vai atrapalhar... Me perdoe. Isso aqui não é manifestação pacífica. De modo algum. Isso é que estava preparado. Vamos respeitar a opinião. É só respeitar a minha opinião, é difícil. Senador Luiz, havia efetivamente... Se o senador Luiz quiser conceder uma parte ao presidente do PSTU, claro, presidente. Eu faria questão de falar com a presença do senhor aqui. Nós já conversamos aqui, chegamos num acordo em relação ao entrever que nós tivemos. Longe de mim faltar com respeito a qualquer senador, seja de que partido for. Nós temos bastante diferenças com o PSDB, temos também com o PT, diferenças provavelmente hoje do mesmo tamanho. Mas por que eu fiz questão de pedir esse à parte? Nós podemos ficar aqui vários dias discutindo o aspecto jurídico envolvido aqui. Eu acho que houve uma barbaridade jurídica, porque havia uma decisão no Tribunal de Segunda Instância, que é o TJ de São Paulo, mandando desocupar. E havia uma decisão de um Tribunal de Segunda Instância proibindo a desocupação, proibindo a presença da polícia lá. Eu só faço uma pergunta para que nós problematizemos a situação. O presidente do TJ, no despacho em que ele mandou a polícia, ele escreveu que se houvessem forças federais lá, deveriam ser repelidas. Está escrito isso no documento assinado pelo presidente do TJ de São Paulo. O senhor imagine se o desembargador do TRF tivesse feito a mesma coisa, tivesse tomado uma decisão e mandado a Polícia Federal lá para garantir o cumprimento da decisão dele. Haveria tiroteio entre forças federais e estaduais? É uma situação perfeitamente enquadrável na situação que foi criada. São decisões de dois tribunais, nenhum deles se subordina ao outro. Mas imaginemos de uma outra forma, senador. O senhor dá destaque bastante à radicalidade do movimento e à preparação que a liderança fez. Eu queria chamar a atenção do senhor para um fato, não são opiniões. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, quando invadiu o Morro do Alemão, avisou com 3 dias de antecedência.
E aconteceu o que aconteceu. A Polícia Militar do Estado de São Paulo invadiu de surpresa a ocupação no Pinheirinho. Quantas armas foram apreendidas, senador? Eu não sei. Nenhuma, senador. Nenhum canivete. Não foi preso. Senador, só me desculpa. Então, não há violência da parte do movimento. Eu digo ao senhor o seguinte, se um morador lá do Pinheirinho, de posse da decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo, resolvesse defender sua casa da Polícia Militar, e se armado para isso. Perfeito, mas ele tem uma decisão no Tribunal de Segunda Instância que está proibindo a polícia de entrar na casa dele. Olha só o que foi. Então, violência, o senhor não desculpe, senador, não foi da nossa parte. Agora, essa discussão, como eu disse, nós podemos aqui perder um mês e não vamos chegar no acordo. Eu estou mostrando uma fotografia que demonstra o grau Perfeito, mas os fatos são os fatos, senador. Não, o que a imprensa publica, ela fala muita coisa. Os fatos são os fatos. Agora, também. Não, olha só, David, só um minuto. Só para terminar o raciocínio. Não termina comigo, não. E levei um tiro. Imagina se eu fosse brigar. Veja bem. Então, senador, só para terminar, senador. O seu caso... Não, é um minuto mesmo. Qual é o problema que eu vejo nisso? Essa discussão, ela acaba não levando a lugar nenhum, em função daquilo que é mais fundamental aqui. O que eu queria colocar para o senhor, para o governo federal que está aqui, para os senadores e parlamentares do PT, do PSOL, é qual é a sinalização que fica para as pessoas. Porque eu disse ao senhor aqui, e repito, eu acho que é um problema grave em São José dos Campos. Porque para as pessoas a sinalização que fica é o seguinte, seja quem for quem tem razão, o pobre tem que ser escorraçado. Então não pode ser que numa ou noutra interpretação judicial as pessoas fiquem na situação que estão. Então são 8 anos que o governo federal poderia ter feito muita coisa, concordo plenamente com o senhor, poderia ter feito. Eu disse isso aos companheiros do governo federal. Agora, são 8 anos que o governo de São Paulo poderia ter resolvido o problema, são 8 anos que poderia ter resolvido o problema. Agora, o que eu quero agora é o seguinte, em que lugar, quando é que vai começar a construção da casa para essas pessoas? Nós vamos apropriar uma parte do Pinheirinho? Em outra área de São José, que não seja no Cafundal do Juda? Quando é que nós vamos começar a construir a casa para essas pessoas? É por parte do governo federal? É por parte do governo de São Paulo? Esse é o problema. E por falar da violência dos outros é fácil. Agora, vamos resolver esse problema aqui. A fonte geradora do problema é esse. As pessoas não têm casa para morar. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa. Desculpa te interromper. Não, fez bem. Veja bem. A solução do problema habitacional só se resolve com construindo casas, obviamente. Não há outra forma de resolver. Ou então, urbanizando ocupações irregulares. Nessa matéria de urbanização de ocupações, o governo de São Paulo tem feito coisas extraordinárias. Na favela de Paraisópolis, por exemplo. Na favela de Heliópolis. Com extraordinário impacto sobre a inclusão de pessoas, sobre a melhoria das condições de vida. São programas enormemente eficazes na sua execução. Paraisópolis e Heliópolis. No caso que a secretária de Habitação se referiu, que é o caso da Serra do Mar, também há um processo de desocupação de áreas de risco como nunca houve na história desse país. Desocupação de área de risco. Levado a efeito, ocupação de área de risco e ocupação também de parques públicos estaduais. Levado a efeito mediante diálogo, entendimento, discussão com as pessoas sobre aonde querem morar, construção de moradias. Houve participação do governo federal também nesse processo. Construção de casas e o governo de São Paulo tem um programa grande de construção de casas, programa amplo, inclusive em São José dos Campos, onde há regras, que são as regras de inscrição, a ordem de inscrição, que na concepção do programa, que data de muito tempo, deve ser respeitada a ordem de inscrição e a alocação das casas é feita por sorteio. Houve mudanças recentemente para atender áreas de risco e situações de extrema precariedade. Mas é um programa que está em andamento, e muito bem, e agora, inclusive, numa parceria com o governo federal, o governo de São Paulo está complementando o valor do crédito disponibilizado para a família beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida com R$20 mil a fundo perdido para levar em conta o preço dos terrenos no estado de São Paulo. Então as coisas estão andando. Claro que deveriam andar muito mais depressa. Evidentemente deveriam andar muito mais depressa. Senador, me desculpa. Como deveria andar muito mais depressa uma série de setores. Só uma informação
para o senhor, senador. O promotor da área de habitação e urbanismo de São José dos Campos está acionando a prefeitura porque não há banco de terras para construção de moradias populares em São José. Lá no Pirim havia uma pessoa que morava lá que está há 18 anos na fila, senador. Não há terras destinadas para a prefeitura. Por que nós estamos recorrendo ao governo federal? Porque na atual gestão da prefeitura não há nenhuma sinalização de que a prefeitura pretenda fazer casa para pobre nenhum. Esse é o problema. A prefeitura de São José dos Campos já está pagando aluguel social para mais de 1000 famílias, né, que foram retiradas do Pinheirinho, e vai providenciar, sim, a construção de casas nas áreas que vão ser desapropriadas. Agora, voltando ao caso jurídico, eu não quero me alongar sobre a questão jurídica, uma vez que, para mim, uma ordem judicial, uma vez exarada, tem que ser cumprida. Uma vez exarada, tem que ser cumprida. Não vejo como fugir disso. O ideal seria que o processo de negociação, de entendimento, como foi tentado junto ao juiz da falência, tivesse sido levado ao bom termo. Infelizmente, ele foi desconsiderado no último momento. Mas o fato é que é uma decisão judicial. Agora, o governo federal deveria ter manifestado o interesse do ponto de vista jurídico, não de boca, com documento assinado por não sei quem. O ponto de vista jurídico, se manifestar nos autos, juridicamente, como pessoa jurídica interessada na causa para provocar o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Isso não foi feito, logo a competência se manteve na Justiça Estadual. A Polícia Militar do Estado de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo está promovendo investigações sobre excessos cometidos. Inclusive, no seu caso, há um inquérito policial, o exame de corpo de delito que o senhor mostrou ainda há pouco foi feito no bojo de um inquérito policial para responsabilizar o guarda municipal, autor do despacho que o atingiu, não é? E todos os casos estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia e pela Justiça. O fato é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem, desde o tempo do governo Montoro, uma longa tradição de respeito aos direitos humanos. Uma longa tradição de respeito aos direitos humanos. As reintegrações de posse do ano passado somaram mais de 70 reintegrações de posse, sem nenhum tipo de incidente, nenhum que ficasse registrado. Não é? Então, o que aconteceu foi um conflito que decorre de uma questão social, evidentemente, mas para a solução da qual eu, no meu ponto de vista, não defendo a ação direta, que é a opinião do Marrom, que expressa o ponto de vista do PSTU e de outros movimentos. Eu defendo o respeito às políticas institucionalizadas e o respeito às ordens judiciais. Creio que a função social da propriedade, no caso de conflito, tem que ser aferida pelo juiz. E o juiz mandou, tem que cumprir. Muito obrigado. Eu agradeço ao senador Suplicy. Senadora Luiz Nunes. O senhor me permite? Desculpa. O deputado Marco Aurélio. Eu queria, para efeito das notas taquigráficas, a observação anteriormente feita foi pelo José Maria de Almeida, presidente do PSTU, aqui presente. Deputado Marco Aurélio, uma indagação ao senador Luiz Nunes. Senadora Luiz, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente votou um requerimento para que pudesse vir representante da Assembleia, e aí eu estou aqui, então, representando a Assembleia Legislativa. E primeiro eu queria que o senhor, assim, acreditasse muito que eu sou de Jacareí, vizinho de São José, né? Então, devido à proximidade, eu fiquei ali direto nos fatos. Eu entrei lá às 7 da manhã do dia 22, só fui dormir na noite, cheguei em casa meia-noite e meia, no domingo. Logo no dia seguinte, voltei, porque teve um grupo de pessoas que foram acolhidas na igreja, né? Eu fiquei lá com o pessoal na igreja na segunda, na terça e na quarta, até que eles foram para um abrigo. Então eu estou assim, apesar de estar como deputado e também representante da Assembleia, muito envolvido com o que aconteceu. Eu queria muito que o senhor acreditasse de que essa questão da truculência foi uma coisa assim gritante, né? Eu acho que a questão jurídica é uma questão que você tem que ser questionada, tem que ser vista. Eu acho que tem todas as questões que foram colocadas aqui.
e mesmo a questão de que a ordem judicial tem que se cumprir, então, mas a maneira, a forma pela qual ela foi cumprida, senador, é que realmente, na minha opinião, entre várias questões, o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo fala em princípio da razoabilidade. E a razoabilidade ali não existiu, porque foi realmente uma ação totalmente fora dos limites. E eu particularmente fico preocupado com uma coisa que eu acho que também é preocupação de Vossa Excelência, que é a defesa do Estado de Direito, né? Quer dizer, o Estado ele tem a obrigação de cumprir a lei e não pode extrapolar a lei, né? Então ali a gente viu uma ação que extrapolou. E eu queria registrar de que nem o Tratado de Guerra foi respeitado, porque na noite do dia 22, quando eu estava na igreja, dentro da igreja, com um grupo de pessoas, a polícia militar passou e jogou uma bomba de gás lacrimogênio dentro da igreja. Então eu queria fazer esse registro, senador, porque eu sei que a preocupação do senhor também vai nessa linha da defesa do Estado de Direito, porque é uma luta histórica, né? Quer dizer, para chegar nesse ponto, e eu particularmente tenho muito medo da gente retroceder na nossa história, não é? Porque isso foi uma conquista que foi muito difícil se conseguir, não é? E aí quando eu vi, na noite do dia 22, ser jogada a bomba dentro da igreja, aí eu falei, bom, então agora acho que não tem limite, né? Porque e as pessoas, depois de desalojadas, eu estava lá, depois de desalojadas do Pinheirinho, então já tinham saído do Pinheirinho, a polícia ainda continuava jogando bombas e continuava atirando. Inclusive tem um vídeo que não passou aqui, dentro do acampamento, uma pessoa, pacificamente dentro do acampamento, 4 ou 5 policiais militares vão chegando perto, ele levanta a mão, né? E a policial vai lá e espanca com um cacetete, a ponto que ele tem que fugir e sair, mas já foi espancado. Isso tem vídeo, está no YouTube. Quer dizer, então, e tem esse caso que o senador está acompanhando bem, que eu também estou acompanhando, que é a questão das 2 meninas ali do Campo dos Alemães, da família, né, que sofreram, e eu acompanhei o depoimento, o vereador Tonhando também acompanhou. Então, isso é muito preocupante. Então, eu estou aqui como representante da Assembleia Legislativa, exatamente para que a gente possa, juntos com o Senado Federal, a gente fazer valer o Estado de Direito que a gente realmente demorou muito para se conseguir. E no dia 22 de janeiro, eu acho que houve realmente ações que extrapolaram, e eu sou testemunha disso, estou dizendo como alguém que participou lá. Pois não. Defesa do Estado de Direito, estamos de acordo. Defesa do Estado de Direito passa por respeito à ordem judicial. Senador, também passa por respeito à ordem judicial, claro, dentro da razoabilidade, dentro da utilização da força, se for o caso, moderadamente e apenas no limite daquilo que é necessário. Senador, agora, senador, gostaria de fazer também uma questão com o senhor? Ele é o vereador Tonhão Dutra, de São José dos Campos. Eu estou respondendo ao deputado. Agora, em relação à verdade, evidentemente ela tem que ser apurada. Porque a verdade que surgiu inicialmente era mentirosa. A Agência Brasileira de Notícias falou em mortos do Pinheirinho. Mortos do Pinheirinho. A mentira continua, não é, com gente que teria levado tiro e que não levou tiro. O Matheus da Silva, 8 anos, teria sido ferido com um tiro. O menino estava internado no Hospital Municipal de São José dos Campos, onde havia passado por uma cirurgia de apendicite. O senhor Ivo Teles dos Santos, foi mencionado aqui, concedeu uma entrevista para o jornal O Vale, depois dizendo que ele tinha sofrido um AVC hemorrágico e que sofreu uma intervenção porque ele era um hipertenso histórico. Senhor, agora, senadora Luísio, esse é justamente... O que eu quero dizer é o seguinte... O senhor Ivo é aquele então, que o... Se é preciso... O senhor David... Não, mas só para esclarecer. Não. Permita, porque este é o caso que o senhor David Furtado e a senhora Laura Silva e Souza disseram aqui, ambos viram o momento em que o senhor Ivo foi agredido e brutalmente e estava
no mesmo hospital em que ele se encontrava e ele conhece, é vizinho dele. Então, eu levo em conta. O fato é o seguinte, eu estou me valendo aqui de uma entrevista que o senhor deu no jornal. Da entrevista está... Luiz. Agora, senador, houve também no jornal... O jornal Vale. Depois, não, quem deu a entrevista? Vai me interromper, por favor, deixa eu falar. Eu estou com a palavra aqui, o senador Suplicy me deu a palavra, depois eu... Enfim, houve muitas mentiras, mas muitas mentiras, alardeadas pela agência de notícias paga com o dinheiro do povo brasileiro e que depois, notícias essas, que aliás depois foram objeto de uma nota do diretor da agência, em que ele pede desculpas, dizendo que a coisa foi mal apurada. Então, vamos apurar sim quem cometeu violência extrapolando os limites da ação legal, tem que ser punido, evidentemente. Agora, para isso é preciso um processo de apuração isento. Não é nesse tipo de audiência pública que se vai chegar a algum resultado. Senador Suplicy. É nesse sentido que por favor, prezado Marco, aqui, antes que o senador Luiz saia, o senador Rodrigo Rollenberg quer... É só isso. Mas ele quer... O senador Rodrigo Rollenberg tem o direito à precedência agora, por favor. Senador Rodrigo Rollenberg. Eu serei muito breve, senador Suplicy. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Comissão de Direitos Humanos de estar fazendo esse debate. Eu não faço parte dessa comissão, também não sou representante do Estado de São Paulo, portanto eu guardo uma certa distância, mas em função da gravidade da questão, da repercussão e do significado de tudo isso, eu fiz questão de participar dessa audiência pública, até peço desculpas de não poder ficar até o fim, gostaria de ouvir todos. Eu, em primeiro lugar, quero me solidarizar com os moradores do Pinheirinho. Por tudo que passaram, a gente teve a oportunidade de ver cenas de muita violência, de muito desrespeito aos direitos humanos, e eu creio que este episódio é um festival de insensatez. De muitas partes. Aqui não me cabe julgar, mas o fato é que nós temos questões que precisam ser apuradas do ponto de vista das decisões judiciais. Acho que faltou bom senso, no mínimo, à Justiça, porque se efetivamente havia um acordo envolvendo os 3 governos e envolvendo representantes do Poder Judiciário, de dar 15 dias para que se buscasse uma solução negociada, e esse acordo foi rompido, é importante saber quais foram as motivações que levaram determinado juiz ou determinada juíza a modificar esse entendimento. E se, eu não sou jurista, e se efetivamente nós temos um conflito de jurisdição no que se refere à decisão judicial, se temos uma juíza estadual que decidiu num sentido e um juiz federal que decidiu no outro, o bom senso, no meu entendimento, mandaria que se aguardasse uma decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça para efetivamente tomar. O fato é que tudo para pobre nesse país é mais difícil. Essa é uma verdade. A gente sabe o quanto que nós temos de benevolência, ou digamos assim, da justiça em relação às ocupações de áreas públicas feitas por ricos. Nós estamos aqui na capital do país, essa é uma questão absolutamente... Se tornou normal os fatos consumados de ocupação de áreas públicas nobres, muito próximas aqui, e que há uma condescendência com isso. E me parece que no momento em que todos nós sabemos a necessidade de moradia, e o deputado Ivan Valente fazia um cálculo aqui, me dizia que devemos ter algo em torno de 1.600 residências, casas naquele local, e que a estimativa, mesmo com toda a especulação imobiliária, é que o terreno total ali poderia valer em torno de 80 milhões de reais. Se formos dividir esse valor pelo número de moradias, isso daria 50 mil reais por moradia. Não seria muito mais sensato promover uma desapropriação por interesse social, como prevê a legislação, para
regularizar a situação, porque agora, depois de todo esse passivo político, de todo esse passivo social, se fala que não vamos pagar aluguel social ou vamos construir novas casas. Por que não se fez isso tudo antes? Que além de ser muito mais barato, evitaria todo este sofrimento. Mas a questão, eu acho que a secretária Inês Magalhães, ela coloca uma questão importante, que eu acho que essa é uma agenda para nós do Congresso Nacional, que é aprofundar esse debate até onde vai o direito de propriedade, se efetivamente está bem tratado no marco legal brasileiro a questão da função social da propriedade e a questão do direito de moradia. Porque Vossa Excelência colocou uma questão muito simples, mas muito importante. O direito de propriedade foi bastante considerado para assegurar a propriedade para uma massa falida, mas não foi considerado para tratar dos objetos pessoais das pessoas, talvez até muito mais difíceis de serem adquiridos pela condição social do que o terreno pela empresa que originou a massa falida. Então, eu acho que essa é uma questão que se coloca efetivamente no debate, até para que nós possamos deixar a menor margem possível de flexibilidade para o juiz na hora de decidir os limites entre a função social da propriedade e entre o direito à moradia e o direito de propriedade. Mas considero que o que é fundamental agora, infelizmente, porque acho que poderia ter sido feito de forma absolutamente diferente, é o que será feito com essas famílias. Efetivamente, o que será feito com essas famílias, tanto do ponto de vista por parte do governo federal, através de seus programas habitacionais e sociais, pelo governo de São Paulo e pela Prefeitura de São José dos Campos. Eu quero dizer que eu vou continuar acompanhando esse debate. Acho que seria importante, embora os juízes decidem por sua consciência, não precisam prestar contas disso, mas eu gostaria de entender quais as razões que levaram, diante de todos os acordos que vinham sendo travados, tanto no âmbito dos poderes federal, estadual e municipal, como no âmbito da justiça, o que levou a justiça a modificar. Agora, e quero dizer, em relação à decisão judicial, que eu entendo também que no Estado de Direito, decisão judicial é para ser cumprida. Mas é importante ressaltar que há formas e formas de se cumprir uma decisão judicial. E é muito importante ressaltar também que muitos governos que em determinados momentos se apressam a fazer, e não estou citando apenas um, estou falando genericamente, a cumprir decisões judiciais, cumprem umas e não cumprem outras decisões judiciais. Então, é importante essa questão porque nós temos que garantir no cumprimento das decisões judiciais o princípio da razoabilidade. E me parece que ao ver cenas como a gente assistiu nesse filme aqui, e que foram relatadas aqui pelo representante, inclusive, da Presidência da República, faltou um mínimo de razoabilidade e de bom senso nessa questão dos pinheirinhos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Rodrigo Rollenberger. Acho que é importante as suas considerações de solidariedade e sobretudo, o apelo para que haja uma solução agora e em que os três governos possam tentar superar as dificuldades. Eu vou eu queria até convidar para vir aqui à mesa o Antônio Donizete Ferreira, que é líder comunitário e advogado, e também o vereador Tonhão Dutra e o deputado Marco Aurélio. Vocês podem vir à mesa. Ou então, dois de cada vez aqui, porque eu queria ainda, em algum momento, queria que pudessem dizer uma palavra, sobretudo, acho que na medida em que os representantes da comunidade do Pinheirinho estão querendo saber os passos que serão dados para a solução do problema, naquilo que está ao alcance do governo federal, acho que será importante ainda ouvirmos a palavra de ambos, e por isso eu vou deixá-los aqui na mesa e alternar com os representantes. O José Maria ainda vai voltar aqui? Sim. Tá bem. Deve voltar, né?
Bom, então, o Antônio Donizete primeiro, então, tudo bem? Pode ser. Está bem. Pois, Antônio. Tem a palavra Antônio Donizete Ferreira, que é advogado e da comunidade do Pinheirinho.